fazer uma breve exposição aqui sobre o que nós iniciamos pela manhã, que é o assunto, né, sobre a pregação fiel. Isso é muito importante para nós. E eu queria aqui, inicialmente, tentar ser o mais breve possível, para não cansar os irmãos, né? Eu vou tentar aqui resumir aqui tudo aquilo que nós falamos pela manhã acerca dessa importância. Então eu quero me concentrar aqui especificamente nesse assunto, tá? Da importância, da relevância, da genuína pregação do Evangelho. Né? E eu queria considerar aqui alguns textos, né, dentro do livro de Oséias. Livro de Oséias, lá no Antigo Testamento. Nós vamos fazer aí algumas leituras. Vamos começar aí no capítulo 4. Nós vamos seguir aí alguns pontos específicos, porque o contexto de Oséias tem muito a nos ensinar. A profecia, né, a palavra ali proferida, tem muita coisa a nos ensinar. Eu queria aí meditar, né, sobre a importância da pregação fiel do Evangelho na vida da igreja e, consequentemente, para o mundo que está à volta, o mundo que está à volta da igreja. A gente precisa saber, antes da gente fazer a leitura, a gente vai ler o capítulo 4, aí, alguns pontos, mas a vida da igreja ela depende integralmente da fidelidade do púlpito, né, da pregação fiel do Evangelho. E a falta da palavra de Deus como um padrão, como nós falamos pela manhã, como um padrão absoluto para a vida cristã, certamente deságua em muitos males, né, dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Certamente, quando falta na igreja a fiel exposição da palavra, o ensino para a vida, né? Nós somos crentes, nós somos cristãos, nós temos uma vida cativa à palavra do Senhor, mas nós desenvolvemos as nossas vidas, né? Os mandatos sociais, né? Os mandatos criacionais, né? Nos relacionamos aí, né? Em várias esferas. Então, quando isso falta, nós certamente sofremos muitos males. Então, eu queria iniciar aqui considerando o capítulo 4, do verso de 1 a 8. Depois nós vamos ler o final do verso 14, ainda do versículo 4, e por fim o capítulo 5, verso 1. Okay? Então vamos começar no capítulo 4, de 1 a 8, que diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Verso 4. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, e mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Oséias 4, verso 14, lá no finalzinho, a última parte, vai dizer: pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. E o verso 1 do capítulo 5 de Oséias vai dizer:
ouvi isto, ó sacerdote, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que foste um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Então, como nós temos trabalhado aqui, falado, a igreja, ela é o lugar onde o Senhor ordenou para que o seu povo esteja reunido no dia do Senhor, para que o seu povo seja alimentado, instruído, edificado, consolado, exortado pela palavra do Senhor, por meio da pregação do Evangelho. E o Senhor tem estabelecido, por meio da sua palavra e pela instrumentalidade da igreja, que é o seu povo, os seus ministros, aqueles que vão falar, vão anunciar a vontade de Deus, vão transmitir o conhecimento de Deus, a vontade de Deus para o seu povo. Então, nós temos visto, tanto no primeiro dia, ontem, quanto como hoje de manhã, sobre essa realidade. E esses ministros do Senhor, eles são chamados, os pastores, a servir Cristo, a sua igreja, a apresentar todo o desígnio de Deus. É por isso que nós, na verdade o pastor falou aqui, nós falamos algo sobre, e asseveramos isso, que a igreja é a mãe dos crentes. Por quê? Nela Deus estabeleceu que ordinariamente sua palavra seria pregada. Ordinariamente a sua vontade seria conhecida no meio do seu povo, em comunidade. E o seu povo viveria, então, de acordo com a vontade de Deus. E nessa segunda parte eu queria falar exatamente sobre a importância da fidelidade a essa palavra, de permanecer, de estar fundamentado nessa verdade. E é basicamente daí que nós podemos entender a importância da igreja estar atenta, da igreja de Deus, do povo de Deus, dos eleitos do Senhor, estarem atentos. Porque se o ministério da palavra, da pregação, foi confiado à igreja, esse é um ponto importante, foi confiado à igreja de Cristo por meio de homens vocacionados e fiéis à palavra, a igreja não pode abrir mão desse princípio para buscar em qualquer outro lugar meios, formas, ideias, sugestões para dirigir a igreja de Cristo, para cuidar do rebanho de Deus. Então daí a importância de nós termos essa realidade bem estabelecida em nosso coração. E o texto aí do livro de Oséias, na verdade o contexto do livro de Oséias, nos mostra exatamente essas duas realidades. A importância da fidelidade à palavra e a triste e catastrófica consequência do abandono à mesma. Então aqui nós temos aí, dentro do contexto de Oséias, nós vamos perceber claramente isso sendo desenvolvido. O livro de Oséias se desenvolve num contexto de infidelidade pactual. Ele é desenvolvido ali dentro dessa estrutura, o Senhor, por meio do seu profeta, chamando o seu povo e mostrando a sua infidelidade. Como ele se apartou da palavra do Senhor, como ele se distanciou da verdadeira e genuína palavra do Senhor, da lei de Deus, daquilo que ele quer, para ir atrás de outros deuses, se prostituindo. Então o livro de Oséias ele tem basicamente isso em seu contexto, onde o povo abandona, a infidelidade pactual é basicamente isso, o povo abandona o juramento solene da aliança e se volta para deuses estranhos, se prostituindo e gerando então filhos bastardos. Nós vamos ler isso aqui. No capítulo 5, um desenvolvimento. O fruto é exatamente isso.
quando a igreja de Deus se aparta da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, para buscar em qualquer outro canto, de qualquer outra forma, em qualquer outro meio, alguma coisa para sustentar a igreja, ela está indo atrás de outros deuses. Ela está se prostituindo, ela está abrindo mão do que é essencial para a sua vida. E isso é pintado aqui, né, como que um quadro na frente ou diante dos nossos olhos. E é colocado como o povo de Deus se prostituindo, abrindo mão daquilo que pode guardá-los, que pode fazer com que eles sejam abençoados e gerem filhos do pacto, filhos tementes ao Senhor, que andem na lei do Senhor, que seguem os preceitos do Senhor. Eles vão sendo produzidos dentro dessa relação prostituída de infidelidade. O profeta aqui, ele pinta exatamente essa imagem da infidelidade de Israel pelo abandono do conhecimento de Deus e pelo abraçar das práticas abomináveis, como se tivesse prestando culto ao Senhor. O interessante ali, quando a gente lê na íntegra, dentro dessa linealidade, o livro de Oséias, nós vamos ver que isso começou lá atrás. O povo abrindo concessões, se desviando da lei do Senhor, passo a passo, cada momento, em cada geração, dando um passo para longe do Senhor, se distanciando, abrindo mão da sua vontade. E outras gerações estão vindo, estão nascendo dentro dessa realidade desassociada da pregação do Evangelho, da instrução genuína, do temor do Senhor, do conhecimento do Senhor. Eles são criados dessa forma. E aqui nesse contexto, o que é pintado é exatamente isso. O Senhor chamando o seu povo, mostrando o resultado do abandono à sua palavra. Eles se relacionavam com deuses estranhos, mas eles achavam que eles estavam prestando um culto aceitável diante de Deus. É interessante que tem um verso aqui específico, no capítulo 5, que o Senhor fala como que por meio de um desdém. O Senhor não está dando crédito às cerimônias, aos ritos que eles estão fazendo. O Senhor trata aquilo apenas como matança. Eles estão carregando os seus animais e matando. Ele não fala que eles estão oferecendo um sacrifício e que isso é agradável a Deus. E Deus diz que ele não está nisso, que ele se retirou, na verdade. Que aquilo não tem o significado que deveria ter. Por quê? O entendimento, a compreensão e a concepção de povo de Deus foi perdida. Por quê? O conhecimento de Deus foi tirado. A pregação, o ensino, que deveria estar no centro da vida do povo de Deus, da comunidade de Deus, foi removido. Então, eles lidavam de forma como se eles transitassem entre o santo e o profano e não houvesse diferença alguma. E aqui o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, é acusada de infidelidade pactual. É acusada abertamente de infidelidade pactual. E como nós temos aí, inicialmente, os sacerdotes aqui são os primeiros a serem chamados a essa responsabilidade. Eles são os primeiros, eles estão no topo ali. Embora a gente consiga enxergar aqui que o povo não tem como se colocar como inocente, porque eles têm a palavra de Deus, têm a revelação de Deus, têm a lei de Deus. Eles conhecem o preceito de Deus. Então, mas nós vamos ver aqui essa ordem sendo estabelecida e o Senhor chamando o sacerdote, e mostrando essa infidelidade. O verso 6, ele vai dizer exatamente isso. Que o resultado do povo está sendo destruído. É dessa degeneração no meio do povo. E ali isso abrange, nós vamos ver ali, pelo que é falado no capítulo 5, verso 1, todos os âmbitos estão à volta
Começa daqui. Olha o verso. Capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Lhe falta o conhecimento. E aí ele aponta, né? Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento. Né? O ponto aqui é basicamente esse. O sacerdote é culpado de esquecer a lei do Senhor e de rejeitar o conhecimento. Por isso a decadência se estabelece na nação, se estabelece no meio do povo de Deus. E aí é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Logo adiante, no capítulo 5, isso é colocado de forma mais clara ainda e mais precisa, né? De que a decadência moral, espiritual e tudo mais, de que eles eram acusados pela falta de conhecimento de Deus no meio do seu povo, vinha exatamente pela falta de instrução, pela falta da pregação, pela falta do ensino. Oséias 5, verso 1. Ouvi isto, ó sacerdote, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós, outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. E é interessante que observarmos que na língua hebraica tem essa questão, né, de dar ênfase pela ordem que a palavra ela é estabelecida, ela é colocada na frase. E aí ela segue exatamente, especificamente essa ordem. Os sacerdotes, a casa de Israel e a casa do rei. Isso não está aí, isso não é colocado assim aleatoriamente. Vamos ficar mais bonito assim, vamos colocar aí. Não, isso tem propósito específico. E isso segue essa ordem, pois o sacerdote, como é dito no capítulo anterior, falhou no seu dever de fazer Deus conhecido no meio do seu povo. Não é? O sacerdote deveria ser aquele homem sóbrio, aquele homem que guiaria e instruiria o seu povo no temor do Senhor, aquele homem que discerne o seu tempo através da palavra de Deus, que aplica a palavra de Deus ali, que olha as realidades. E de tempos em tempos, Satanás ele faz isso, né? A nossa própria carne, ela trabalha, né? As nossas inclinações, o mundo, não é? E de tempo em tempo isso o mal ele se veste de novas roupagens e ele vem, né? E ele se coloca. Então o sacerdote é esse homem que deve discernir o seu tempo por meio da palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus, ensinar o seu povo a guardar o seu coração no temor do Senhor, a guiar os seus filhos, a instruir o seu povo, tendo a palavra de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus como base absoluta. Esse é o papel designado por Deus pelo sacerdote, por aquele que iria trabalhar isso na vida do seu povo. Esses eram os homens que deveriam guardar, amar o conhecimento de Deus e guardar e fazê-lo conhecido ao seu povo, passar esse zelo. E a importância disso para o seu povo. Levítico 10, abra por favor, Levítico 10, versos de 8 a 11. Veja, o texto diz o seguinte: falou também o Senhor Arão, dizendo: vinho, bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que Deus lhes tem falado por intermédio de Moisés. Mas a realidade aqui, se nós olharmos para o contexto, que vem desde Amós, e o Senhor recorrentemente falando e chamando o seu povo, alertando para esse abandono à sua palavra. A realidade aqui é outra. Os sacerdotes corromperam não apenas a lei, o sentido da lei de Deus,
e a interpretação da mesma aplicação na vida do povo, mas também o culto divino. Os templos de Israel se tornaram redutos de idolatria. Lugares onde foram estabelecidos, construídos ídolos. Ídolos foram colocados ali. E o povo estava indo, se curvando, adorando, como se estivesse adorando a Deus. E como se eles estivessem bem por estarem fazendo aquilo. Veja a seriedade e a gravidade da coisa, gente. Veja a seriedade e a gravidade da coisa. A coisa desandou a tal ponto de não ter esse senso de discernimento. E é exatamente isso que acontece a uma igreja que pouco a pouco perde a centralidade e a fidelidade da pregação do Evangelho. Abre uma concessão, vai e vamos, tranquilo, vamos lá. Vai abrindo mão do Evangelho. Vai abrindo mão da palavra do Senhor. E vai automaticamente inserindo, não é? Outras coisas ali, para cobrir o tempo. Entretenimentos e outras coisas. Veja a gravidade da coisa. Ela começa a se prostituir e tornar-se impura até que se desvie completamente, deixa de ser igreja verdadeira. Deixa de cumprir o seu papel no mundo de coluna e baluarte da verdade. De ser aquela porta-voz da única mensagem que pode livrar a alma do homem da perdição, do inferno, da ira vindoura. Irmãos, pode ter por certo uma coisa: uma igreja fraca, que abandona a exposição da palavra, fraca na sua compreensão das Escrituras, produzem homens fracos no temor do Senhor. E, consequentemente, essa igreja irá gerar homens mais fracos e indispostos a amarem a Deus no mundo. Por isso que eu falei, isso vai de mal a pior. Isso vai de mal a pior. Olhando aqui, para a gente ganhar tempo, os sacerdotes tornaram-se não apenas apóstatas, mas também rebeldes. Se nós olharmos aí o contexto, eles se recusaram ou se recusavam recorrentemente a darem ouvidos à voz dos profetas de Deus. Aqueles homens usados por Deus, enviados especificamente por Deus para trazer o seu povo de novo ao entendimento da sua palavra. Eles rejeitaram. É engraçado o que acontece ali com Amós, né? É engraçado, Amós sai lá do outro lado do reino, vai lá e começa a profetizar, né? Reino do Norte. E os falsos profetas lá de Jeroboão, quando ouve, ele só profetiza, só derrota, né? Olha, vocês estão caminhando num caminho de morte. O Senhor vem falando, o leão rugiu. O Senhor está vindo, o Senhor vai julgar o seu povo pela infidelidade, pelos ídolos, pela prostituição cultural, por tudo que vocês têm feito, não abandonado a palavra de Deus. O Senhor está vindo, o Senhor vai passar no meio de vocês. Quem fugir, escapar do leopardo, vai chegar em casa, vai ser picado pela serpente, não fechar a porta, não abrir, vai. No final da história, um falso profeta lá chega e fala para ele, cara, vai embora daqui, cara. Embora daqui, volta para tua terra e vai profetizar lá. Profetizar lá.
É basicamente isso. Os sacerdotes, eles não somente apostataram, mas eles se endureceram a ponto de não darem ouvido, se recusarem a ouvir os profetas de Deus. Então isso levou a esse aprofundamento ainda mais severo no pecado para sua própria perdição e ruína da nação. E esse juízo anunciado aqui começa por eles, né? Mas ele não para por aí. Exatamente isso que eu falei, isso tem desdobramentos terríveis. Isso tem desdobramentos. Isso tem desdobramentos. Não para por aí. Em seguida, a casa de Israel, povo de Deus ali, a nação, o povo mesmo, casa de Israel é incluída nesse juízo. E um ponto importante aqui a tratarmos é que, embora a liderança religiosa, embora os sacerdotes, aqueles que deveriam cuidar do ensino e do conhecimento, trazer o conhecimento de Deus para o meio do povo, embora a liderança da nação estivesse no fronte, lá na testa dessa corrida para longe de Deus, abandonando a vontade de Deus, abandonando a sua palavra, o povo tornou-se culpado por seguir essa liderança apóstata. Iguaizinhos. Eles não poderiam se colocar aqui como vítimas. Porque quando começa a falar no capítulo 4, o Senhor dirige ali e fala: o sacerdote, por vetusca, você se esqueceu da minha lei. Você não se importou com o conhecimento. É como se eles estivessem num cantinho, né? Tudo culpa deles, viu? Poxa vida. Pobre de mim. Eles não podiam se colocar como vítimas inocentes nesse cenário de corrupção. Por quê? Eles voluntariamente se apartaram de Deus e se corromperam, entregando-se às práticas de idolatria e imoralidade. Eles não foram, você não vê ali uma perseguição sendo instaurada pelos sacerdotes ou pelos reis para que eles se afastassem de Deus. Eles voluntariamente fizeram isso, mostrando que eram iguais aos seus sacerdotes e príncipes, que sofreriam por isso o juízo. E em seguida, o profeta ele ilustra essa realidade envolvendo a liderança de Israel, dizendo que eles eram como armadilhas e redes estendidas. Oséias 5, verso 1. Visto que foste um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Mispa e Tabor eram montanhas aí, muito conhecidas por suas alturas e pelos eventos que ocorreram ali no sopé ali, suas proximidades. Calvino, juntamente com alguns comentaristas, concordam com essa afirmação que ele faz. Ele trabalha de forma mais ampla esse comentário. Ele diz que a caça era comum naquela região, montanhosa, de montanhas altas. E a ideia das armadilhas, laços aí literalmente, e redes aqui, incluem tanto a liderança quanto o povo. Porque assim como passarinheiros e caçadores têm por costumes armar suas redes e ciladas nesse monte, assim o povo, como pássaros tolos, são facilmente enredados por eles. Eles não vão desavisados. Eles não caem lá desavisadamente. E aquela realidade que é pintada ali, que é desenvolvida ali, está ligada ao culto pagão, à prostituição do povo. E alguns comentaristas vão dizer que o culto a Baal foi estabelecido em Mispa e Tabor especialmente para seduzir os israelitas no caminho
para Jerusalém. Foi estabelecido alguns bezerros ali, justamente para que eles, ao invés de subirem, de irem para Jerusalém, eles ficassem ali, cultuassem a Deus ali mesmo. Isso foi estabelecido aí pelo rei Jeroboão II, com medo de perder, a parte do seu povo nessa ida, a Jerusalém. E os versos de 3 a 4 formam uma única unidade, onde o Senhor deixa claro que Ele conhece pessoalmente cada passo dado pelo seu povo para longe da sua lei. O Senhor não está sendo tapeado, o Senhor não está sendo tratado de forma enganosa por eles. O Senhor não está sendo enganado por eles. O Senhor deixa claro que Ele conhece pessoalmente cada passo do seu povo, dado para longe, para se prostituir diante de outros deuses. Versos 3 e 4 do capítulo 5. Conheço a Efraim. É interessante o termo, que essa unidade aí de 3 e 4, ele começa com a palavra conheço, Conheço, e ela termina falando sobre o Senhor, que Ele conhece o seu povo, e ela termina falando que eles não conhecem o Senhor. É interessante, ele vai fazer basicamente isso. Conheço Efraim, Israel não está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. Veja, embora eles estivessem se autoiludido, se é que esse termo existe, com seus falsos cultos, como se Deus estivesse satisfeito com eles, com seus cultos pagãos, Deus aqui denuncia publicamente que eles não o conhecem, ao contrário do que eles pressupõem. Isso é terrível. Eles achavam que eles sabiam lidar com Deus. Eles faziam todas as lambanças, mas aí eles faziam, não, agora é só fazer isso, vamos lá, tem a ponta do altar, vamos lá, vamos pedir clemência, matam os animais, faz alguma coisa, e está tudo certo. E é exatamente isso que eu queria que nós víssemos aqui. Exatamente essa realidade que eu queria que nós víssemos aqui. Que a falta de conhecimento, que a falta da pregação da palavra do Senhor, da instrução, do ensino, o que ela faz no meio do povo de Deus? A ausência da genuína pregação. Israel não sabia mais distinguir entre os deuses pagãos e o Senhor, o seu Deus, o Deus do pacto. Eles não sabiam. O verso 6 aponta exatamente para essa realidade lamentável, para o povo cumprindo todas as práticas da religião sem se preocupar com o fundamento do seu coração. Eles não estavam agradando a Deus, eles estavam acumulando ira, juízo. Diferente do que eles achavam. É isso que nós precisamos entender aqui. Não tem como nós agradarmos a Deus a parte da sua palavra. É impossível nós estabelecermos um culto a Deus, estarmos em uma assembleia solene, fazendo a coisa do nosso jeito. Nós não estabelecemos como o culto deve ser feito. Nós não estabelecemos o que deve ser pregado. A palavra de Deus faz isso. Feliz é o povo que se sujeita à autoridade da palavra de Deus e vive-a. E vai viver essa palavra, pregar essa palavra, vai viver sob essa autoridade. Feliz é esse povo. Feliz é esse povo. Nós não temos autorização
para inventarmos uma forma de agradar a Deus a parte da sua palavra. Não lembro qual é o texto que vai dizer, mas o texto ele deixa isso muito claro, que ele não aceita a glória que não esteja estabelecida por aquilo que ele mesmo determinou. É a sua própria palavra, quando é obedecida, quando é cumprida, quando é vivida na vida comum do seu povo, é que glorifica a Deus. É por meio da sua palavra. Não tem como uma igreja ser uma igreja fiel. Eu vejo cada coisa que às vezes eu fico assim, sabe? Parece que o critério para uma igreja ser uma igreja fiel, ela fazer atividades sociais. Fazer isso, fazer aquilo, dar cesta básica para um, fazer... O papel e o dever primordial da igreja, antes de tudo, não que isso é errado, não, entenda bem, tá? Não que isso é errado, não que a igreja não possa ajudar, ela deve fazer isso, né? É importante, mas o ponto aqui é exatamente esse. Se isso aqui é perdido, se isso aqui é deixado, se isso for deixado de lado para observar outras coisas, está errado. Porque tudo isso pode ser feito por uma ONG. Quantas ONGs não existem por aí que vão fazer isso, mas não temem a Deus? Vai todo mundo com a barriga cheinha para o inferno. Se não se arrependerem dos seus pecados. Isso só tem como acontecer se o Evangelho for pregado, se Cristo for anunciado, se eles reconhecerem que eles estão em desconformidade com a lei de Deus, se arrependerem e se voltarem para Cristo. Tudo no Antigo Testamento, nessa realidade que nós estamos falando aqui. Todos os sacrifícios, todos os cerimoniais estavam falando a mesma mensagem do Evangelho. É o Evangelho da Antiga Aliança sendo pregada. Cristo está vindo, vocês têm que crer nele para ser salvo. Se vocês não creem, vocês vão perecer. E a desgraça que acomete o povo de Deus é exatamente isso. Corromper isso, se perder, deixar isso se perder e colocar outras questões no lugar disso e achar que isso é culto, que isso é igreja. Que a igreja de Deus está sendo edificada por isso. Não está. Não é igreja. Não é igreja. Deus não está ali. Deus não está ali. E é interessante porque eles faziam isso, né? Essa tentativa, né? De mesmo tudo estando em desconformidade com a lei de Deus, terem abandonado a palavra, o conhecimento da lei do Senhor, eles eram insistentes em cumprir esses rituais como se aquilo fosse alguma coisa. Não era, Deus não estava nisso. Veja que interessante, capítulo 5 ainda. Verso 6. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor. O que é isso aqui? O que isso aqui representa? Eles vão lá bonitinho fazer as ofertas deles. Só que como tá? Qual é a consciência? O que isso significa? Nada. É pura matança. O Senhor debocha aqui. E outros textos, outros anteriores. Né? E é interessante que fala, estes irão com o seu gado, com o seu rebanho e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, ele se retirou deles. Ele se retirou deles. Alguns comentaristas do livro de Oséias vão tratar isso, eles vão falar, né, que essa foi uma era muito religiosa, mas
como em alguns momentos nós podemos ver na história da igreja, mas uma religiosidade sem fidelidade ao Evangelho, sem fidelidade à palavra do Senhor, sem verdade, é pura provocação. Pura provocação diante da face de Deus. É como debochar de Deus. Por quê? Na lei do Senhor nós temos a instrução, aquilo que é para ser feito. Quando nós desprezamos isso aqui, desprezamos a palavra do Senhor e procuramos outras coisas e vamos fazer isso e nos apresentamos diante do Senhor em uma assembleia solene. Fora disso, é como se nós estivéssemos provocando o Senhor diante da face dele. Diante da face dele. E é impressionante, porque quando nós olhamos para os profetas que desenvolveram o seu ministério naquele período, profetizaram ali naquele período, nós vamos ver esse aspecto, né? Esse aspecto na sua mensagem de denúncia contra a falsa religiosidade, essa preocupação em matar animais, fazer juramentos, oferecer sacrifícios, mas sem nenhuma evidência de fidelidade a Deus. Isso é pura iniquidade. Pura iniquidade. E se há uma coisa, e nós devemos saber isso, e nós devemos entender e perceber isso, se há uma coisa que Deus odeia mais do que a iniquidade clara, pura e declarada, é o que Isaías vai chamar de iniquidade associada ao juramento solene. Abra Isaías 1, verso 13. Isaías 1, versos 13. Não continuareis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao juramento solene. Isso provoca a ira de Deus. É como debochar da face de Deus. Amós aí compartilha praticamente o mesmo contexto de Oséias. Basicamente o mesmo contexto aí, pertinho. Ele vai dizer exatamente isso. Capítulo 5, versos de 21 a 23. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos, as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o intérprete dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. A infidelidade à palavra do Senhor provoca ira. Quando falta a pregação do Evangelho na igreja, tenha por certo que o povo está correndo graves e sérios perigos. Estão provocando a ira do Senhor. A infidelidade se tornou tão enraizada no meio do povo que eles deram frutos. Verso 7. Verso 7, Oséias. Olha que coisa terrível. E é exatamente aquilo que nós estávamos falando. Do perigo de se tirar, de se remover o Evangelho, a pregação genuína do Evangelho, da igreja de Deus, de alimentar o seu povo, de crescer, de ensinar os nossos filhos na educação, no temor do Senhor. Olha o que acontece.
As pessoas, o povo se prostitui e eles vão gerar filhos. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Geraram filhos bastardos. A verdadeira igreja que prega, que tem a centralidade do Evangelho, ela gera os filhos de Deus. A ausência dessa palavra, a ausência da pregação genuína do Evangelho, faz com que o povo perca o temor do Senhor, se desvie dos seus caminhos e gerem filhos bastardos. A gente deve se preocupar com isso, gente. A gente deve se preocupar, estar atentos quanto a isso. Porque nós vamos ver aqui a nossa conclusão que nós somos inclinados a muitos males. Nós falamos de manhã da nossa lentidão, da nossa deteriorização de entendimento, que às vezes ouvimos e esquecemos. E é exatamente por isso que nós devemos estar expostos ao Evangelho do Senhor constantemente. A gente deve ter uma atenção redobrada, uma atenção especial quanto a isso. Eu quero concluir, caminhar para o fim. A infidelidade se tornou enraizada e ela gerou filhos bastardos. A referência aqui, filhos bastardos, não é o fato meramente ou somente ligado aí ao parto, mas a degradação espiritual de toda uma geração causada pela influência maligna de pais apóstatas sobre os seus filhos, de uma liderança infiel quanto à sua vocação. Por isso, a importância de observarmos isso e rogarmos, como falamos de manhã pela conclusão, na conclusão, rogarmos a Deus, pedirmos a Deus, pela igreja do Senhor, pelos seus ministros, pelos seus pastores, pelos guias que instruem o seu povo no seu conhecimento. Nós devemos nos preocupar com isso. Porque é importante que esses homens sejam homens fiéis, homens experimentados, serem homens preparados, maduros e piedosos, principalmente fiéis, como dispenseiros da verdade. E tem muita coisa envolvida aqui. Se eu fosse desenvolver aqui, a gente prolongaria muito. Tem muita coisa envolvida aqui na pregação do Evangelho. Todas as vezes que o Evangelho está sendo pregado, duas realidades da eternidade estão sendo colocadas diante dos ouvidos e do coração das pessoas. Inferno. Céu e inferno. Nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos brincar com isso. Levar isso de qualquer maneira. Tem uma realidade muito séria aqui envolvida. E por fim, por que devemos nos preocupar com isso e buscarmos em Deus o auxílio para estarmos o mais próximos possível dessa fidelidade na pregação do Evangelho na Igreja de Cristo? Por quê? Porque a Igreja de Cristo, o pastor falou sobre isso aqui, no primeiro dia, porque a Igreja de Cristo ela é composta por homens e mulheres que, embora justos, carregam ainda a natureza caída em seus corações e são inclinados a desviar, a desvios, a distorções e muitas ilusões.
também porque pela corrupção restante. Os puritanos falavam muito dessa corrupção restante, né? No coração dos filhos de Deus. O nosso coração pecaminoso pode se apartar da palavra do Senhor. Pode se apartar da palavra do Senhor. É o que a confissão de fé vai dizer lá. Foi lido aqui, mas é bom reforçar. Lá no capítulo 25, seção 5. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm-se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus, segundo a vontade dele mesmo. A pregação do Evangelho é isso. A igreja fiel vai adorar ao Senhor, segundo a vontade dele mesmo. Na primeira parte aí desse trecho da confissão, nós somos lembrados de que mesmo a mais pura igreja está sujeita ao erro. E é por isso que eu disse que isso deve ter uma atenção nossa, redobrada, um cuidado nosso, essa responsabilidade. Mesmo essa igreja mais pura está sujeita ao erro, a se apartar da verdade pela falta da fidelidade ao Evangelho. Mas na segunda parte, somos lembrados de que pela graça do Senhor, por essa graça, pela providência bondosa do Senhor, sempre haverá uma igreja segundo o Evangelho. Isso é algo que deve alegrar o nosso coração. O nosso coração deve se alegrar no Senhor e na sua fidelidade pactual, porque isso está ligado ao pacto do Senhor, à palavra do Senhor, firmada para com o seu povo de que Ele seria o seu Deus, nós seríamos o seu povo. Nós devemos nos alegrar na fidelidade pactual de que nunca se apartará, de que a bondade do Senhor nunca se apartará da sua igreja. E enquanto ministros e membros desse corpo, nós devemos nos esforçar no labor da pregação e na aplicação da verdade do Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Esse é o nosso trabalho. Quando ouvimos o Evangelho, é a nossa responsabilidade. Quando nós ouvimos o Evangelho como membros desse corpo, cada cristão tem essa responsabilidade de desenvolver isso, como a palavra do Senhor nos ordena. E o ministro, muito mais, mas como um membro do corpo, desse corpo, em anunciar, viver isso. Não somente como aqueles hipócritas que falam, mas aquilo não é uma verdade dentro da sua vida, do seu coração. Eu queria concluir agora concluir mesmo, citando aqui um puritano. Não vou me arriscar aqui a falar o nome dele, mas depois quem quiser me pergunte, que eu dou para você ler. Eu queria citar aqui esse puritano. O que ele diz é muito construtivo para nós. Ele diz o seguinte: quantas verdades precisamos estudar? Quantos ardis de Satanás e mistérios de corrupção precisamos descobrir? Quantos casos de consciência precisamos resolver? Sim, precisamos lutar pela defesa das verdades que pregamos, bem como estudá-las até ficarem bem claras e pregá-las com fidelidade. Mas é recompensado o esforço da cabeça, do coração e dos pulmões e de tudo mais. E ele termina essa frase dizendo exatamente isso, desse ofício, né? Do ministro, do pastor, que se empenha, que se dedica exatamente a isso. Às vezes essa exaustão que dá, né? Nesse
labor, nesse trabalho. Bem-vindos, peitos dolorosos, costas pesadas e pernas trêmulas. Se tão somente pudermos ser aprovados como servos fiéis de Cristo e ouvir aquela voz alegre vinda de sua boca: muito bem, servo bom e fiel. Tudo isso é bem-vindo. O nosso cansaço, o nosso esforço, o nosso sofrimento, as dores que enfrentaremos aqui, as perseguições, as lutas. Quando ouviremos da boca do nosso Senhor, do amado da nossa alma: muito bem, servo fiel. Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela excelência da Sua palavra, pela profundidade da Sua palavra, Senhor. Ela não se esgota, por mais que nós nos debrucemos sobre a Sua palavra, por mais que nós venhamos a cavar, e possamos extrair tesouros excelentes, valiosíssimos, cada dia da nossa vida, sempre terá mais, Senhor, para cavarmos, para irmos atrás, em que o nosso coração se regozije, se alegre. Senhor, dê um ânimo à Tua igreja e ao Teu povo, um ânimo na Tua palavra, um gosto, um prazer, uma alegria no meditar na Sua palavra. De tal forma, Senhor, que o Teu povo viva na Tua palavra todos os dias das suas vidas, das suas vidas, Senhor. Ansiando e almejando, Senhor, o dia em que estaremos face a face contigo, livres da presença do pecado, em um corpo glorificado, onde viveremos, ó Deus, diante do Senhor, onde o veremos como o Senhor é, e gozaremos, Senhor, da Sua presença bendita, de eternidade em eternidade. Ajude-nos, Senhor, a perseverarmos na Tua palavra, a vivermos e a ensinarmos a nossa geração, os nossos filhos, nosso tempo, a Te amar e a temer o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém.